Olá amigos, 1º de janeiro falando aqui do topo do mundo ocidental, do World Trade Center renascido, renovado, e aqui em frente da ilha de Manhattan, onde o prédio evidentemente está erguido, essa fantástica visão dessa ilha fabulosa da Big Apple, New York City, com East West River, aí todos disponíveis para a gente ver esse fabuloso espetáculo da capacidade humana de fazer cidades maravilhosas como essa. E aqui para trazer para vocês no dia de hoje, ver se eu encontro um lugarzinho que aqui está cheio de gente para falar um pouco. Então olha só, eu queria trazer um tema que eu considero que é um valor da caminhada, que eu considero assim de altíssima relevância quando a gente pensa nos desafios a serem enfrentados no caminhar, na jornada, quando você toma a decisão de marchar. Você pode verificar outros vídeos de construção do processo de eficácia humana, de realização de seus valores, de realização de seus projetos e sonhos. Quando você inicia esse passo fundamental que é o da execução, quando você realmente se põe em marcha, é absolutamente necessário que você já tenha e sobretudo tenha a atitude permanente de continuar desenvolvendo algumas capacidades e algumas atitudes que são fundamentais para que você persevere, para que você rume com obstinação, com alegria no coração e não se deixe desanimar à medida que avança. Já falei sobre várias, acho que eu gosto, são muito fortes para mim, são foco, força e fé. Eu vou falar uma agora que ela é assim capital para que você continue avançando e construindo conhecimento, construindo vitalidade mental, vitalidade emocional e força interna, eu diria até que sobretudo força interna, que é o que eu chamo de congruência interna. Existem dois valores que para mim são fundamentais no processo de construção da vida, é o da integridade e da congruência. Eles em certo sentido são a mesma coisa, mas para mim são complementares. Eu queria falar sobre congruência, para que a gente possa evoluir no tema. Eu queria trazer aqui a figura do saudoso Paulo Freire, que é uma personalidade brasileira já inscrita no livro das personalidades do mundo. O Paulo dizia uma coisa que eu considerava assim fundamental e de muita força, sempre teve muita força para mim, sobre o processo de aprender. Ele falava sobre o processo de ler, mas eu expandi isso para o processo de aprender. Ele dizia o seguinte: olha, para que você tenha uma leitura efetiva ou eficaz, né, existem três aspectos que precisam ser considerados. Você presta atenção para o que o autor diz. Segundo, para que o autor te diz. E terceiro, isso eu considero de muito mais força, mas dependente dos dois primeiros também, é o que você diz. Então, como eu disse, eu expandi essa lição magistral do mestre Paulo Freire para além da leitura e para o processo de aprender na vida. Aí
para mim, reside a base de construção da congruência. Porque a congruência é um alinhamento, não é um alinhamento preciso, porque, de novo, a vida não é precisa. Existe muito a arrogância, que no fundo é medo, nas pessoas buscarem precisão. Não existe precisão. Mas é um alinhamento interno que te permite aferir se você está caminhando na direção certa e, ao mesmo tempo, te ajudar a fazer os ajustes necessários de percurso. Então, essa é uma grande vantagem desse processo, que, de novo, é um processo da congruência, da construção da congruência interna, da construção do alinhamento interno a partir desse fundamento que eu citei do mestre Paulo Freire. Como é que isso se dá na prática? Na prática, isso se dá no exercício do que eu chamo de dialética pessoal, ou dialética intrapsíquica, ou a dialética intrapessoal, que é o diálogo mais importante da vida para qualquer um de nós, que é o diálogo, que é a conversa que você tem que ter consigo próprio. Essa conversa, eu sempre defendo que ela se revista ou esteja fundada também num genuíno desejo de perscrutar e chegar ou se aproximar o mais possível da realidade, sem, contudo, ter a arrogância de que qualquer um de nós já chegou a respostas definitivas. É um processo de busca, diria até de busca da perfeição, sem a arrogância de achar que se chegou a ela ou que se conquistou a resposta definitiva das coisas. Então, uma postura, uma atitude humilde de construção, de congruência interna, é essa de abertura, sabe? Abertura para ouvir o outro, abertura para considerar novas perspectivas, abertura para sempre, para não se achar o dono da verdade, ou que a verdade é eterna. Abertura para perceber que, com o avançar do caminho, com o avançar do tempo, com a diferença de contextos, existem posições que precisam ser revistas, posições, perspectivas, pensamentos, construções, paradigmas. Isso no espaço e no tempo. A gente tem que ter essa abertura para, nesse processo de construção de congruência que começa dentro de nós, para que a gente possa desenvolver isso da maneira mais livre, da maneira mais sadia, da maneira mais ampla possível. Então, a partir dessa conversa, em alguns momentos a gente poderia dizer que é um enfrentamento, você, dentre outras coisas, faz escolhas, traça caminhos, faz escolhas, escolhe posições que obviamente vão ficar expressas, elas vão se expressar, né?
Então, o primeiro nível de congruência, ele tem que ser interno. Você tem que estar pacificado com as suas posições, com as suas escolhas, com a sua trajetória. Pacificado não significa, mais uma vez, voltando ao que eu argumentava anteriormente, não significa dizer que você se apoderou da resposta definitiva sobre qualquer coisa, mas pacificado no sentido de que você fez um esforço genuíno para ter uma posição que te pacifica, que ela traz um nível de coerência significativo. Então, esse é o primeiro nível de congruência, que eu considero o fundamento dessa construção de congruência. Então, interna, próximo passo, quando você vai expressar, se expressar para o mundo, está no falar, né? Quer dizer, eu estou falando aqui para vocês, me revelando, trazendo as minhas articulações, as minhas idiosincrasias, né? Eventualmente as minhas próprias dúvidas, porque, claro, todos nós sempre teremos dúvidas. A dúvida, na verdade, é um mecanismo que a gente deve receber como um grande presente para avançar. Mas o próximo nível de construção de congruência é esse, do falar. O falar, ele tem que guardar coerência, e de novo, congruência com o que você pensa e sente. Isso é energeticamente percebido, né? No momento em que você me enxerga aqui, com certeza eu posso estar aqui passando energeticamente através de veículos, no caso, veículo eletrônico, na minha expressão verbal, na minha expressão não verbal, muitas das minhas certezas e algumas das minhas dúvidas, né? Mas o mais importante é que ao se expressar, eu trago aquilo que eu considero as minhas certezas. De novo, certezas não definitivas, porque nada pode ser considerado engessado. A gente poderia até substituir a palavra certeza por posições. Olha, as minhas posições, a minha visão, a minha percepção, a minha perspectiva, ou a minha construção momentânea de um paradigma. Mas tudo isso tem que estar em coerência, em congruência, alinhado com aquilo que eu penso e o que eu sinto. E o terceiro passo da congruência é ligado à ação, ao comportamento, né? Então, existe até um dito que diz: as palavras convencem e o comportamento arrasta, como exemplo, né? Então, no terceiro passo, que é o do comportamento, esse fundamentalmente, já que estou aqui nos Estados Unidos, os americanos, eu aprendi isso com os americanos, gostam de usar a expressão walk the talk, né? Quer dizer, andar de acordo com o que você fala, né? Ou fazer a fala caminhar, né? Então, o comportamento ele tem que estar coerente, ele tem que estar congruente, ele tem que guardar alinhamento com o que você expressou e com o que você pensa e sente. Olha só, esses três elementos agrupados, eles te conferem muita força interna. Ao mesmo tempo que te colocam numa posição de humildade,
de dizer, olha, eu busco encontrar uma linha de coerência, de congruência. Eu busco a verdade, sabendo que é uma busca e que eu não tenho a pretensão de achar que eu tenho a verdade encontrada em definitivo. Então isso pacifica o ser humano, pacifica todos nós, quando a gente tem essa percepção, e eu estou lembrando agora, presença é fundamental, presença, consciência, né? Eu já falei em outros vídeos que isso precisa ser desenvolvido, presença e consciência, para que a gente amplie a nossa capacidade de auto-observação, auto-percepção, e possa interagir, tanto nossa quanto dos outros, e possa interagir da maneira mais efetiva com as pessoas e com o mundo. Então, primeiro, lembrando aqui o nosso saudoso autor dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, Covey, que tudo começa com a vitória interna, né? O primeiro passo é a dialética intrapessoal, né? Depois, quando você começa a expressar o que você é, o que você sente, o que você pensa na fala, no teu gestual e, sobretudo, no teu comportamento diário. Isso gera muita força interna, isso gera credibilidade, não é, de tua pessoa em relação às outras pessoas, em relação ao mundo. E, claro, porque esse é o nosso tema, te ajudam a construir no tempo, de maneira crescente, de maneira contínua, a sua eficácia, de modo que você possa realizar os seus projetos e sonhos de maneira efetiva. Então, amigos, eu vou agora, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que eu estou apreciando aqui no topo do mundo ocidental, no topo do World Trade Center, renascido, renovado. Eu sinto uma emoção importante. Eu já tinha vindo aqui 3 vezes antes do grande acidente, que eu considero o maior acidente da humanidade, o famoso 11 de setembro. Então voltar aqui, para mim, tem uma força fabulosa. Isso aqui me diz e me atesta que a humanidade, o ser humano sempre terá a capacidade de, em queda, se levantar de novo, prosperar e fazer coisas muito significativas para o mundo, para o progresso do mundo, para o progresso da humanidade. Estou tentando chegar aqui ao meu monumento preferido de New York City, que é a fabulosa Estátua da Liberdade, com a qual eu gostaria de me despedir de vocês nesse dia de hoje. Tá ali ela. Aquela fábula cheia de símbolos, impregnada de valores para a humanidade, a começar pelo valor da liberdade. Então, amigos,
o meu abraço fervoroso, apertado nesse dia de hoje, 1º de janeiro de 2018, desejando a todos um ano fabuloso, muito produtivo, em que vocês possam, todos nós possamos continuar no nosso processo de construção de eficácia, que inclui esse processo de construção de congruência interna. Então, até breve, grande abraço, luz e graça, com foco, força e fé.